Boa noite, na graça, na paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós voltamos aos nossos estudos. Quero agradecer ao nosso querido irmão Aparecido e Márcia, da Igreja de Agrestina, né, que nos cedeu o carro enquanto o nosso está no concerto. E voltamos aos estudos, isso deve alegrar o nosso coração, porque tivemos também o nosso momento de ensaio, já estávamos com saudades, o nosso momento de reunião de oração com o presbítero Lorivaldo, e agora vamos retomar o estudo, não é? Da lei de Deus. E nós estamos vendo o prefácio dos 10 mandamentos. Antes de entrar nos 10 mandamentos, vamos nos aprofundar no prefácio. E o Catecismo Maior de Westminster, ele faz uma pergunta, a pergunta 102, que é assim: qual é a essência dos 4 mandamentos que contém o nosso dever para com Deus? São 10 mandamentos, mas a pergunta é referente aos 4 primeiros, que diz respeito aos nossos deveres para com Deus, não é? Os 4 primeiros é a relação do crente com Deus. E Jesus Cristo, ele trouxe a essência desses 4 primeiros mandamentos da seguinte maneira. Ele disse no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, do 28. Jesus lhes houvera respondido bem. Perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então Jesus Cristo aqui está entrando com o prefácio, está entrando com a introdução. É como se Jesus Cristo estivesse mostrando que os 10 mandamentos, eles têm essencialmente o prefácio como que sendo incluso nele, porque mostra quem é que mandou os mandamentos. Que foi Deus que mandou, não foi Moisés. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ele está deixando bem claro que o mandamento que vai vir é assim. E ele resume os 4 primeiros dizendo o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ou seja, aí ele fala do amor ao próximo para resumir os 6 últimos mandamentos, que é a relação do homem com o homem, né? Do ser humano com o seu próximo. Agora, nós vamos tentar aprofundar hoje na parte que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Porque nós vimos o que seria amar a Deus de todo o coração, vimos o que seria amar a Deus de toda a alma, e agora vamos ver o que é amar a Deus de todo o entendimento. Para amar ao Senhor de todo o coração, só é possível se você amar de toda a alma. Suas emoções só vão expressar verdadeiro amor se todo o teu interior for genuíno. Se você for sincero de alma, se não for por interesse, mas você está emocionado com Deus, isso não prova nada. E você chorou, e você fez isso e aquilo. Não prova nada. Nem mesmo se as pessoas, na época, quando se falava as línguas estrangeiras, né, recebia o dom do Espírito Santo para falar estas línguas e tudo, profetizar, expulsar demônio, tudo isso mexe com a sensibilidade. Porém, Jesus Cristo deixou bem claro que muitos dirão: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós fizemos muitas maravilhas.
expulsamos demônios, e ele vai dizer, apartai-vos, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês praticam a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então, não é só usar os seus sentimentos, mas você tem que ser sincero de alma. Por que você está expressando tanta emoção para com Cristo? Tem a ver com algum interesse de receber uma bênção, né? de querer alguma coisa em troca daquilo que Jesus Cristo está recebendo de você? Porque se for, não é um amor de alma. Mas também, se você amar de todo coração e amar de alma, e não amar de todo o entendimento, se você não usar o seu entendimento de Deus, da Bíblia, para amar ao Senhor, toda essa sinceridade, junto com essas emoções, só vai conduzir você ao erro. Então você vai pecar. Com a maior sinceridade possível, né? Com a maior boa intenção, você vai pecar. E achar que está agradando a Deus. Por quê? Porque você está na ignorância. E aí, quando Jesus resume toda a lei de Deus, ele destaca 4 dimensões do amor ao Senhor. Né? O que nós estamos vendo. Coração, a alma, o entendimento e forças. Muitos cristãos compreendem o que significa amar a Deus de todo coração. É com os afetos, é com os sentimentos, é com as emoções. Com a alma, é com a vida inteira, com todo o teu ser interior. E com as forças, é com as suas ações, com aquilo que você pode usar. Nós ainda vamos ver essa parte aqui, é muito interessante, porque no meio cristão negligencia muito o cuidado com o corpo, para justificar que é a carne. Não, a carne, não vamos viver de aparência, não vamos ligar para o corpo, vamos só dar atenção ao espírito, e não percebe que está pecando. Porque você precisa amar a Deus com todas as suas forças, e você só vai ter a força que Ele te concedeu se você cuidar bem do seu corpo. Mas a gente ainda vai ver isso. E vamos ver sobre o entendimento, porque frequentemente as pessoas negligenciam isso também. O significado do que seria amar a Deus com todo o entendimento. Na tradição reformada sempre se enfatizou que Deus deve ser amado não apenas com as emoções sinceras, mas também com uma mente transformada pela verdade. Então, não é só a emoção e a sinceridade da tua alma, é também a sua mente sendo forjada, moldada, crescendo em conhecimento diante de Deus. Isso daí vai fazer com que você, de fato, mostre o quanto você ama a Deus. Agora, o que é entendimento? Veja, existiu uma psicanalista, Melanie Klein, que ela disse o seguinte: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. O que ela quis dizer com isso? Vocês percebem a que ela está associando você buscar por conhecimento? Ela está dizendo o quê? Que todos aqueles que se atreverem a querer conhecer mais da ciência, da verdade, ele vai ser expulso de algum paraíso. Isso é, de forma indireta, uma crítica à palavra, a Cristo, a Deus, ou não? Quem foi que foi expulso do paraíso? Por causa da busca pelo conhecimento. Adão e Eva. Olha, é fruto desejável e boa para se dar entendimento. Então, para que eles demonstrassem que tinham conhecimento, em busca de conhecimento, eles foram e comeram do fruto.
E por causa disso, Deus os expulsou. Com isso, indiretamente, ela quer dizer que todo aquele que é crente, todo aquele que crê em Deus, todo aquele que acredita na palavra de Deus, ele nunca vai querer buscar o conhecimento, o entendimento, porque ele tem medo de ser expulso do paraíso. E ela diz, olha, todos aqueles que buscarem o conhecimento vão ser expulsos de algum paraíso. Porque o conhecimento assusta, o conhecimento provoca, o conhecimento vai contra autoridades. Realmente, muitas autoridades se levantam contra aqueles que buscam conhecimento. Ou até mesmo os ignorantes começam a reprimir, expulsar quem começa a conhecer mais. Mas isso atinge também a Escritura. Porque Deus expulsou Adão, porque Adão... Então Deus não quer que você tenha conhecimento. Ele quer você na ignorância, é isso. Não, o próprio texto que Jesus Cristo está falando, está dizendo, ou você aumenta o seu entendimento, o seu conhecimento, ou você não saberá amar a Deus. Então, Jesus, ele quer que a gente cresça em conhecimento. Crescei em tudo. Assim é a ordem de Jesus Cristo. Nós precisamos crescer em conhecimento, mas não apenas em conhecimento bíblico. Isso é o principal, mas tudo que tiver a ver com o nosso intelecto, com a capacidade de melhorarmos a nossa capacidade de compreender a natureza, o homem, a ciência, a cultura, e principalmente as Escrituras, nós devemos buscar. É isso que Cristo quer. Só que nós precisamos fazer isso de uma forma que honre a Deus. E não de uma forma que nos faça parecer arrogante como Melanie Klein. Porque ela está sendo arrogante aqui. Ela está dizendo que, porque eu busquei o conhecimento e todos aqueles que vierem comigo em busca do conhecimento vão ser expulsos de algum paraíso. Realmente, vão ser perseguidos, vão ser rejeitados, mas isso não quer dizer que Deus não queira que você tenha conhecimento. Pode falar, irmão Carlos. Porque no caso de Adão e Eva, não foi por buscar o conhecimento, foi por não cumprir o que ele tinha dito. E todas as árvores os poder comer, menos da árvore da vida. Não, da árvore da vida, não. O problema está aí, não é que nós precisamos compreender. Não, mas como era o nome da árvore? Árvore da vida. Não, a árvore da vida, eles foram expulsos porque comeram do fruto da árvore. Mas como é o nome todo? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ela se aproveita e maliciosamente atinge a palavra, nos atinge com essa argumentação. Né? Indiretamente, ela tem razão em algumas coisas, porque o ser humano parece que gosta da ignorância e quem se destaca e busca conhecimento é oprimido. Mas ela não está falando só disso, ela está dizendo que até no meio bíblico foi assim. Buscou o conhecimento, vai ser expulso. E como é que nós podemos compreender isso? Será que ela realmente buscava todo o conhecimento? Ou será que tinha coisas que ela evitava conhecer? Será que tinha coisas que ela evitava nela que outras pessoas conhecessem? O que é que vocês acham? Existem coisas privadas de vocês que vocês não querem que seja conhecida a outras pessoas? Ou não? Ou tudo as pessoas podem conhecer de vocês? Não. Existem privações, por exemplo, você vai para o banheiro, você tranca a porta. Você não quer que ninguém veja. Existem coisas que te pertencem e que não pertencem ao outro. Deus, ele conhecia o bem e o mal, mas não por experimentá-lo ou praticá-lo, mas por sabedoria
do que seria o bem e o mal, que ainda nem existia. Mas o homem não tinha capacidade de conhecer essa dicotomia entre o bem e o mal. E ele estava sendo privado, porque no dia que ele conhecesse, óbvio, eles iam estar também agora conectados com o mal. E era uma forma de não se conectar com o mal. Será que, por acaso, ela quer conhecer o que é ser, na prática, um assassino? Será que ela queria, né, quando ela era viva, conhecer o que sente um assassino? Deixa eu matar alguém para eu sentir. Não. Então, esse tipo de conhecimento ela não quer. E é disso que Deus está falando. Para não buscar conhecimentos que destruam a você ou ao próximo. Que foi justamente o que eles buscaram. Mas, quando se trata de buscar o conhecimento que faz com que as coisas aconteçam para o bem, ele ordena. Não foi isso que ele disse, não, a Adão e Eva, antes deles pecarem, né? Ele disse, vai, sujeitai, dominai a terra. Como é que você vai dominar uma coisa se você não tiver conhecimento disso? Se sua mente não for totalmente capacitada, né, intelectualmente, cientificamente, para lidar com aquela situação. A ordem de Deus foi, cresça e se multiplique. Mas não é só crescer em estatura, força física, é em conhecimento também, para que eles pudessem dominar sobre toda a terra. E o homem só faz isso porque Deus deu essa capacidade lá no Éden a eles. O homem só chegou, inclusive Melanie Klein, só chegou na sua psicanálise a compreender muitas coisas porque Deus deu essa capacidade a ela desde o Éden. Então é injusto falar dessa maneira e é ignorância também falar dessa maneira. O que nós precisamos observar é o que Cristo quer. Amar a Deus de todo o entendimento. Então, veja, eu passei uma experiência quando eu estava num curso de psicologia, onde um dos professores, ele disse assim, ele disse, olha, eu me formei como pastor, mas hoje eu sou ateu, eu não quero saber mais disso. Porque eu percebi que a minha mãe foi o atraso da minha vida. Porque a minha mãe sempre ficava dizendo para mim e para meu irmão, olha, Jesus está às portas, Jesus está já voltando, meu filho. Então, o que foi que a gente concluiu? A gente concluiu que, bem, se Jesus está já voltando, para que eu vou fazer alguma coisa? Para que eu vou estudar? Para que eu vou me capacitar? Para que eu vou melhorar na vida? Se ele vai voltar, então não adianta. E, né, inclusive, teve uma pessoa na sala, uma senhora que disse, ai meu Deus, foi bom o senhor ter falado isso, porque eu sempre dizia isso para minha filha, filha, Jesus está voltando. Aí eu intervi, né, e eu disse, professor, mas isso é se observar por uma ótica distorcida. Não existe só essa forma de se observar. Você pode observar da seguinte maneira, olha, vamos correr. Temos talentos que ele nos confiou, nós temos que multiplicar esses talentos, porque se a gente não multiplicar, quando ele voltar, rápido, nós vamos estar enrascados. Então, porque Jesus está a portas e ele vai voltar rápido, não podemos perder tempo. Vamos buscar conhecimento, vamos fazer um curso de psicologia, vamos fazer medicina, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, antes que Jesus Cristo venha e a gente não tenha nada a mostrar para ele. Aí ele mesmo disse, não, você está falando do jeito que eu lembrei de um amigo meu que é médico. Ele disse, olha fulano, eu quero me formar rápido em medicina. Eu não posso perder tempo, porque Jesus Cristo está voltando, e quando ele voltar, eu quero que ele encontre um médico. Antes, eu era uma pessoa sem conhecimento, mas agora eu quero ter o conhecimento científico, eu quero ser médico para ele ver que eu avancei, que por amor a ele eu cresci. Eu digo, pronto, professor, é justamente esse tipo de visão que nós precisamos ter. Mas observe como as pessoas distorcem. E ainda ficam aborrecidos com outros que, né, como por exemplo ele ficou com a mãe,
por causa disso. Nós precisamos ouvir o que Cristo manda e não o que essas pessoas dizem. Foi que Cristo mandou crescer em graça e em que mais? Crescer em graça e conhecimento. É isso, crescer. E é o que Jesus Cristo está dizendo. Quer amar a Deus? Ame com todo o teu entendimento. Então, o que é que você anda fazendo? Você é mecânico? Você é o quê? Use todo esse seu conhecimento para glorificar a Deus, para fazer a coisa certa, para socorrer pessoas, para atender pessoas, para cobrar um preço justo, para estar disponível a melhorar a vida das pessoas. Como, por exemplo, na Reforma Protestante, Reforma pegando fogo, aquela luta toda, e alguém chegou para Martinho Lutero e perguntou assim: Lutero, eu quero contribuir com a reforma. O que eu faço para contribuir com a reforma? Aí Lutero disse: e você faz o que da vida? Eu sou sapateiro. Ele disse: pronto, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo. Você vai estar contribuindo com a reforma. É isso. Você ser cristão é buscar o conhecimento para melhorar a vida das pessoas, mas pensando sempre na glória de Deus. Né? Nós precisamos ser luz, né? Fazer o bem para que as pessoas vejam as nossas boas obras, e quando elas vejam, elas façam o quê? Copie e glorifique ao Pai Celeste que está nos céus. Então, o que fazemos e depois mostramos por que nós fazemos, glorifica a Deus. Nossa, irmão Carlos, o senhor fez tudo isso aqui, que coisa bonita. Eu fiz, porque é isso que Cristo quer de mim. Eu fiz para agradar o meu Senhor, eu fiz para o bem das pessoas, eu fiz para melhorar. Veja só, então as pessoas já vão observar que o sentido da vida é só um: a glória de Deus, não é? E a glória de Deus se manifesta através do seu crescimento, e esse crescimento sendo aplicado no bem do próximo. Alguma dúvida até aí? Questionamentos? Então, o que é entendimento? A palavra grega usada por Marcos é dianoia. Veja só, ela se refere à mente. Entendimento, então, é uma palavra que, no grego, traz alusão às suas cognições, aos pensamentos, ao que você pensa, ao teu raciocínio. Não, deixa eu ver se eu entendo isso e tal. E você está raciocinando para montar o quebra-cabeça e entender as coisas. Isso é crescer em conhecimento. Reflexão. Por exemplo, a gente sai do estudo aqui e vai pensar um monte de coisa, menos no que a gente trabalhou, aprendeu aqui. Então você não está usando para o conhecimento, o entendimento de Deus. Não está amando a Deus todo tem entendimento. Porque nós precisamos fazer reflexão de tudo o que Deus nos ensina. Era como Davi. Davi, quando ia deitar, ele ficava pensando, meditando nas leis do Senhor. Né? Refletindo, fazendo reflexão. Capacidade intelectual. Melhore o seu intelectual. Não tem nada a ver de você comparar uma pessoa que tem um QI elevado com uma pessoa que tem o QI mais baixo. Não tem nada a ver. Quando Deus voltar, quando Cristo voltar, que Ele chamar você, Ele vai querer saber não porque você tem um QI inferior ao de outra pessoa. O que Ele vai querer saber é se você multiplicou o seu QI, se você melhorou o seu QI. Não é que é a parábola lá dos talentos. Um recebeu 10, 5 de acordo com a capacidade dele, o outro recebeu 2 de acordo com a capacidade dele e o outro recebeu 1. O que ele vai querer saber no final é: vamos, me diga, você fez o que com isso? Ele não vai dizer, mas por que fulano fez mais e você menos? Não. Agora, se você não usa, se você negligencia, se você enterra as oportunidades, as capacidades, as possibilidades que Deus dá para você melhorar
entendimento, então você não vai estar amando a Deus com todo o teu entendimento. Mas a palavra também, dianoia, traz referência a discernimento. Então é isso, é discernir. Mas a gente baixa a guarda o tempo todo. Só basta a pessoa ser do nosso vínculo afetivo. Ou, por exemplo, o pastor chega aqui, sobe no púlpito, começa a pregar, ninguém vai discernir, ninguém vai perguntar a si mesmo, é verdade isso que o pastor Júnior está falando, é verdade? Será que a Bíblia diz assim mesmo? Por que não questionam? É porque confiam num homem? Então você não está usando seu discernimento. Você só pode descansar seu coração quando você tiver convicção de que o que está sendo dito aqui, ou em outro púlpito, ou em outro momento de estudo, é de fato a verdade. Para isso você precisa usar o seu discernimento. Mas o seu discernimento não é de acordo com o que você sente. Tem que ter cuidado com isso. Eu não gostei dessa palavra, eu discerni que ela não é de Deus. Opa, como assim? Não gostou por quê? Porque foi contra você? Porque falou de uma coisa que você defende e... Não. Temos que saber discernir de acordo com o que Deus diz em sua palavra. Você faz a comparação não com os seus sentimentos, com o que está sentindo. Mas peraí, isso vem de Deus? Vem, é da palavra? É. Então, quero saber do meu sentimento? Não. Eu me sujeito à palavra, né? Os crentes de Bereia, eles tinham muito cuidado. Quando Paulo, né, os apóstolos estavam pregando lá, eles estavam conferindo para discernir. Será que é mesmo? Ele disse isso, peraí. E eles iam vasculhar nas escrituras para ver se Paulo não estava mentindo, para ver se Paulo não estava enganado, para ver se ele não estava distorcendo. Sabe o que Paulo chamou com eles? Os mais nobres crentes, mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque examinavam, discerniam as escrituras à medida que nós íamos falando. Então esse é o dever do crente, quando ele se propõe a amar a Deus de todo o seu entendimento. Alguma dúvida aí? Então, Jesus está ensinando que o intelecto humano deve ser consagrado a Deus. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Invista nesse talento. Se é pedreiro, vá, não sei o que é, mas se envolva, melhore, se capacite, busque cada vez mais profissionalizar, porque o teu intelecto, ele glorificará a Deus, mas o principal é você se apegar com as Sagradas Escrituras e dizer, isso daqui é o meu moto, isso daqui é a minha bússola, isso daqui é soberano sobre a minha vida. Não basta sentir Deus, é necessário pensar segundo Deus. Para que você faça isso, você precisa ter entendimento. Amar a Deus de todo o teu entendimento. Olha o que Paulo diz aos Romanos, na sua epístola, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação, ou seja, pela metanoia, pela transformação. Você era de um jeito, agora você se transformou e está em outro jeito. Ou seja, fazer justamente aquilo que Melanie Klein manda, buscar o conhecimento, mas não com a ignorância que ela teve a respeito de Deus. Porque Deus não expulsa quem busca entendimento, quem busca conhecimento. Pelo contrário, Ele ordena, e quem não for buscar, vai prestar conta a Ele. O que Deus não quer é que você vá buscar conhecimentos destrutivos para a sua vida, ou para a vida do semelhante, ou para o mal da natureza. Isso Ele abomina, foi isso que Ele proibiu. Esse tipo de envolvimento, esse tipo de conhecimento. O entendimento natural do homem caído está corrompido pelo pecado.
Então, daí não vai sair nada que preste. Está corrompido. Porque o pendor da carne é inimizado contra Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 7. Está corrompido. Ah, não, mas veja, o homem faz tantas coisas boas, certo. É proveitosa, mas ele continua inimigo de Deus. Cada passo que ele dá à frente é um passo sob a ira de Deus. Então, a situação dele não tem jeito, a não ser que ele seja transformado. E aí, segundo a teologia reformada, a queda afetou não apenas as emoções e a vontade, mas também a mente. Sabe o que Calvino dizia? Né, dentro do que ele conhecia das Escrituras, ele dizia assim, que a mente humana se tornou uma fábrica de ídolos. Então, se você não ocupa a sua mente com as Sagradas Escrituras, a cada minuto sua mente vai produzir um novo ídolo. Mais um e mais um. Ela tem uma capacidade imensa de querer colocar ídolos na sua mente que tomem o lugar de Deus. Então você vai correr para os seus afazeres, vai ser um ídolo na sua vida. Para o seu comércio, você vai correr para o seu patrão, então você vai começar a olhar essas coisas e observar elas como se elas fossem o diferencial na sua vida e não Deus. E cada dia um ídolo novo será criado. Por isso, amar a Deus com todo o entendimento exige que a mente seja renovada pela graça. E precisamos disso, viu? Aí na próxima semana, se Deus assim permitir, estivermos vivos e com condições de estar aqui, nós vamos ver um pouco mais, né? Amar a Deus com todo o entendimento é desejar conhecer a Deus. Esse desejo ele tem que estar ardendo sempre como fogo. Já vi muitas pessoas com esse desejo. Muitas. Quanto tempo Deus me colocou no Evangelho? Sei, acho que uns 35 anos, 40 anos, acho que uns 40 anos no Evangelho. E de lá para cá, eu já testemunhei muito isso. Também já fui contaminado com isso também. De você, eu quero conhecer, e se envolve, e depois vai esfriando, esfriando, esfriando. Daqui a pouco você não tem interesse mais nenhum pelo culto, pela igreja, pelos estudos, pela oração, por nada mais. Mas cadê aquele amor, aquele interesse de crescer, de conhecer mais a Deus? Foi sumindo. E a pessoa não parou para discernir, para ter entendimento da sua própria vida, do seu próprio caminho, e se deixou levar. Então nós precisamos estar atentos, tá? Amar a Deus. O amor verdadeiro cresce à medida que o conhecimento de Deus cresce. Quanto mais você conhece a Deus, mais você cresce, tá? Aí na próxima semana, se Deus permitir, vamos ver. Amar a Deus com todo o entendimento é desejar conhecer Deus. Começa por esse desejo. Alguma pergunta, questionamento? Então vamos orar ao nosso Deus. Berg, nos conduza em oração. Senhor, Deus, meu Pai, eu venho aqui em tua presença, Senhor, te agradecer pelo Espírito que foi dado, todo o conhecimento da tua palavra que foi Amém, passado, Senhor. Senhor, abençoa teu servo, pastor José, Senhor, que nos passou o entendimento da tua palavra, Senhor. Utiliza ele na terra, Senhor, para cada vez mais estudar a tua palavra, Senhor. Amém. Senhor, leva cada um que está aqui, perto da tua presença, segurança para as suas casas. Te agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Amém. Pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pronto, irmãos, podem ir para o momento água.